Boa noite, pessoal. Já estou aqui de paciente para paciente, iniciando a live para homenagear a semana do Dia Internacional da Mulher, que nós estamos fechando essa semana com chave de ouro. E nós temos uma convidada muito especial e eu gosto muito de fazer essa live de paciente para paciente, porque é bem interessante duas pessoas que passaram por uma situação poder falar sobre algo que passaram. Cada um passa de um jeito, né? Cada um tem uma maneira de encarar, cada um tem um tratamento, cada um tem uma resposta. E eu acho que a gente precisa disso para poder conhecer um pouco mais da doença, saber um pouco mais como que a gente pode lidar com isso de maneiras diferentes, soluções diferentes, às vezes emocionalmente falando, psicologicamente falando, em cima de fé também. Então, eu conheci a Jeane lá na Associação Joelis Fraga de Lins. Foi um encontro muito interessante, eu gostei muito da Jeane e eu não conhecia a história dela. E lá, como estava tudo muito agitado, não deu pra gente conversar muito, mas a gente deixou para conversar depois. E eu bati um papo com a Jeane, que foi impressionante. Começou a conversar porque ela passou tanta coisa para mim, que eu falei, como pode? O que é isso? É verdade que alguém passa por isso tudo e está com esse sorriso no rosto, sendo voluntário, ajudando pessoas? Então eu estou assim, muito grata de poder fazer esse bate-papo hoje com ela. Volto a falar, é de paciente para paciente, é uma situação bem leve. Aqui a gente não tem nenhuma técnica no sentido científico, não vamos falar de ciência, nós vamos falar do lado humano, do lado gente, porque isso é muito gostoso, né? Eu acho que em todas as áreas da vida da gente, o que inspira muito a gente conhecer a história de pessoas. E graças à tecnologia, a gente tem hoje essa possibilidade de conhecer histórias, conhecer pessoas. E canal do YouTube, Instagram, todas as mídias aproximou todo mundo, aproximou para conhecimento, aproximou para tratamentos, e a gente não pode deixar de investir nisso, né? Imagina, como é que todos nós estaríamos aqui nos conhecendo, um se inspirando na história do outro, se não fosse toda essa tecnologia. Mas vamos lá, eu vou falar de mim rapidinho. Primeiro me falem, vocês estão me ouvindo bem? Alguém só escreve para mim um joinha aí que tá ok, porque eu nem perguntei, eu já comecei a falar, né? Imagina que vai ser essa live, duas mulheres falando, duas pacientes, né, que gostam de conversar, mas só me dei um toque. Estão me ouvindo? Ah, ok, beleza, obrigada, Geusa. Nossa, quanta gente conhecida aqui na live, obrigada pela presença de todos vocês, viu? Obrigada mesmo. Bom, sou Malipanão, para quem não me conhece. Eu tenho 56 anos, sou de São Paulo, tenho 2 filhos, 3 enteados e 3 netinhos. Os 3 netos foram depois do mieloma múltiplo. Eu gosto de falar isso porque mostra que depois de um diagnóstico, depois de tanta coisa que a gente passa no transplante, tratamento, tem muita vida depois disso, né? E eu fui diagnosticada em 2019, me tratei durante 6 meses, né? Tratei a medula, fiz a quimioterapia, e em janeiro de 2020 eu fiz o transplante de medula óssea. Eu sigo em tratamento com Revlimid de 10 miligramas. Alguém um dia perguntou, né? Nossa, ela tá aí com essa cara, ela não tem dor, ela tá sempre sorrindo. Gente, eu tenho muita dor, eu tenho muito perrengue, vocês não têm ideia. Dor, cãibra, dor muscular, dor na lombar, dor nas pernas. Isso que faz parte da gente. Oh, obrigada, Gonçalo. Faz parte da gente levar de uma maneira, saber administrar todos esses mal-estar, essas dores, esses problemas. Eu prefiro buscar informação e tratar de uma maneira que eu não deixe de perceber nenhum sintoma do meu corpo. Porque o mieloma múltiplo é muito traiçoeiro. Você está bem hoje, amanhã você não sabe se você está bem. Então, cada sinalzinho eu vou lá e eu cuido mesmo, eu vou atrás.
E graças a Deus estou bem. O mieloma está dormindo com Revlimid de 10 miligramas e que fique dormindo para sempre, né? Mas chega de falar de mim, porque agora nós vamos falar de sua pessoa maravilhosa, que eu tive esse prazer, como eu falei para vocês, de conhecer. Eu vou deixar ela se apresentar, vou deixar ela falar, eu vou fazer algumas perguntas bem pontuais para ela, porque, gente, eu não vou dar spoiler. Vamos deixar a Giane falar, né? Então, Giane, em primeiro lugar, minha querida, muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Vou avisar o pessoal que você está se vendo, mas você está vendo a live num celular ao lado, que é o do teu marido, né? E esses bugs de Instagram, né? A gente já está acostumado. Uma semana é um, outra semana é outra. Mas eu te agradeço demais de você tirar esse tempo na tua agenda para você contar a tua história pra gente. Agradeço de coração. Então, por favor, Gê, se apresenta aí para todos. Obrigada, Marli. Eu que agradeço você, o Joelis, essa oportunidade de poder falar sobre algo tão importante, né? Mas vamos lá. Eu sou Giane, eu tenho 53 anos, eu tenho 3 filhos, 5 netos, eu tenho um enteado também, e mais 2 netos, e sou casada, não trabalho, atualmente não trabalho. Antes eu trabalhava, né, fazia festas, tinha um buffet, e aí com a pandemia parou e depois fui cuidar de mim. Essa foi a minha opção. Vamos lá. De paciente para paciente. Eu sou uma paciente de mieloma múltiplo, mas eu sempre brinco, né? Eu descobri o mieloma em agosto de 2020, assim, foi o concluso mesmo, né, com a biópsia e tudo. Mas antes de 2020, 2019, nós vivemos um momento muito importante. Eu estava fazendo 50 anos, eu fiz 50 anos em 2020. Eu viajei com meu esposo, conhecemos um monte de lugares. Foi um momento muito feliz. Eu estava muito feliz, mas muito feliz. Eu até brinco assim que Deus ele me mandou o antídoto antes do veneno para me preparar, para me fortalecer. Mas quando foi em agosto, 5 de agosto de 2020, eu eu já era, atualmente eu sou, né? E naquela época eu era, já fazia 5 anos que eu era voluntária no ICA, no Instituto do Câncer, em São José do Rio Preto. Na verdade, gente, me desculpa, eu não falei. Eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e eu trabalhava como voluntária. E, de repente, em plena pandemia, eu me tornei uma paciente também. Eu que cuidava daqueles pacientes, que estava ali levando mensagem de amor, de fé, que ia dar certo. De repente, eu me vi uma paciente com diagnóstico de mieloma múltiplo, 60% de carga tumoral. Para mim, aquilo ali foi muito chocante. Eu estava no melhor momento da minha vida, né, com tudo, com a minha família, em todas as ordens da vida, e de repente eu ouvi o médico dizer um diagnóstico, né, que eu teria que fazer as 9 sessões de quimioterapia e depois o transplante da medula. Isso foi assim, um buraco, eu caí parece que abriu um buraco em mim e aí de repente, a única coisa que eu pensei em primeiro lugar, assim, falei para Deus, como eu vou falar enquanto o médico preparava todo aquele protocolo para o que eu ia fazer, eu pensei, como eu vou falar para os meus pacientes agora que eu também me tornei uma paciente? Eu vou minar a fé deles, a força deles. Mas, enfim, fiz a primeira sessão de quimioterapia naquele momento e veio o Covid, né? Isso foi em agosto de Dia 5 de agosto. 2020, você teve o diagnóstico. E daí, quanto tempo que você teve o Covid? Dia 5 de agosto de 2020, eu fiz a primeira quimioterapia. Na segunda sessão de quimioterapia, dia 13 de agosto, eu fui diagnosticada, já peguei o Covid, já estava positivo para Covid. Fiquei uma semana em casa, me cuidando, a médica já tirou até a talidomida, já tirou tudo. Eu fiquei em casa, mas quando foi, aí começou a dar febre,
E quando foi domingo, a saturação baixa, eu já não me aguentava mais de tanta dor, assim, falta de ar, eu fui internada naquele período. Dia 16 de agosto de 2020, eu fui internada. Aí passei por todos tudo. Dia 18 eu fui para a UTI, tudo aquilo que todo mundo temia, né? A minha família e eu mesma, porque a gente só via morte. Dia 3 de agosto, minha sogra tinha falecido com Covid. Então, foi muito difícil ouvir esse diagnóstico, ouvir o médico dizer que era Covid e ter que ir para a UTI, né? Quando a médica disse para mim assim, olha, dona Giane, não está, está oscilando a sua saturação, então nós vamos ter que levá-la para a UTI. E aquilo foi, assim, para mim, muito difícil, porque eu tinha certeza que era um caminho, né? Que talvez eu não voltaria. Mas tive dia 19, fui entubada, já tive embolia pulmonar, os médicos deram 48 horas de vida para mim, falou para minha família que eu só teria 48 horas de vida, e fui. Aí tudo, os rins pararam, tudo aconteceu. Parada cardíaca, pneumonia bacteriana. Então, assim, tudo que eu poderia viver, né, de ruim ali, de um contexto, eu já estava com uma doença que agravava os rins, né? Um dos marcadores do mieloma é os rins. Eu já estava, e aí, de repente, o Covid também, que também ainda dá isso, né? A parada, a insuficiência renal. E tive, que mais? Muito, embolia pulmonar, né? Um monte de outras coisas que o médico disse que não tinha mais jeito para mim. Essa foi. E tua família, Jane? Tua família, meu Deus, teu marido perdeu a mãe, a esposa com Covid e mieloma numa UTI, Meu entre a marido, vida e a morte. meu marido ele nem viveu o luto da mãe, né? Porque não foi tudo em cima. E minha família, meus filhos, ficaram todos muito abalados, né? Esperando também, por mais fé que eles tinham, eles ainda esperavam alguma coisa que não fosse boa. E diante de tudo que eu via, né? Eu não melhorava, eu ficava só ruim, notícias ruins, e muita gente orando, pedindo. Meus filhos acampavam, minha família acampava na porta do hospital à noite ali, bem de frente da minha UTI, e clamava pela minha vida, para eu voltar. Pessoas do mundo inteiro, pessoas que eu não conhecia, nunca vi, orando, fazendo jejum, e foi assim, muito difícil. Aí, quando foi a última ligação que o médico fez para minha família foi dia 12 de setembro de 2020. Eles disseram que não tinha mais jeito, né? Falou para minha filha, olha, a febre não cessa, nós já fizemos tudo o que tinha que fazer e não tem mais jeito, né? Ela só não tem mais o que fazer. Ora pelo não óbito, mas não tinha o que fazer. Naquele momento, a minha filha foi para o banheiro e diz ela que derramou ali aos pés do Senhor, clamando mesmo, queria falar Com fé. comigo, com fé, com muita fé, e ela conseguiu falar comigo, né? Ela ligou, fez o médico colocar o telefone no meu, eu mesmo em coma, eu estava em coma, e o médico colocou o telefone no meu ouvido e ela falou comigo. E depois eles se reuniram, a família toda se reuniu e foram fazer um clamor mesmo, era 3:30 da tarde. E eles clamaram pela minha vida, pedindo, né, para que eu ficasse mais. E ela pediu que aquele mesmo médico que ligou, falando que não tinha mais jeito, que ele ligasse e dissesse que eu era vitoriosa, né? E foi isso que aconteceu. A minha última febre foi 3:30 da tarde, no momento que eles rezaram, oraram, né? Foi a minha febre. Depois eu não tive mais. E fui melhorando, E né? aí você foi melhorando, saiu da UTI, foi para o quarto, do quarto foi para casa e passou por todo aquele momento, né? Fisioterapia, voltar a aprender a andar, voltar a Sim, aprender a se pentear, comer, tomar um sim. banho. Não foi fácil que você passou, mas me fala, nesse momento que você já estava lá com mais de 60%, né, de plasmócitos lá na medula, como eles acompanharam o mieloma também e falaram, não, vamos tratar o Covid e o mieloma não tem o que fazer agora.
Como é que foi? Sim, eu tive um atendimento muito, muito especial mesmo. Enquanto os médicos da UTI cuidavam da infecção do Covid, a minha hemato, né, que na época era responsável, o pessoal da hematologia, cuidava do mieloma ali, mas não cuidava, não tinha o que cuidar, na verdade. Eles cuidavam para não agravar mais, né? Uhum. Eles faziam reunião para poder ver o que eu ia poder tomar, o que eu não ia poder tomar. E aí foi assim que nós fomos, eles foram medicando. Depois que eu tive alta, foi dia 25 eu fiquei 38 dias no hospital. Eu saí do hospital dia 25 de setembro. E aí, quando eu saí sem andar, saí com uma escada gigante, né? E não falava, não conseguia nem me mexer, nada, nem alimentar. E fiquei tomando bolsas de sangue, mesmo depois que eu saí do hospital, eu tinha que ir no Hemocentro tomar bolsa de sangue, porque a anemia estava muito forte. Aí, quando foi dia 5 de outubro, eu voltei à quimioterapia. E foi muito sofrido para mim, porque não dá nem para falar muito, porque era lidar com a dor do mieloma, dor dos ossos, dor do. E eu vou voltar a falar ainda, porque eu acho não, eu pulei algumas coisas, que é muito importante, por que nós estamos fazendo essa live, por que nós estamos falando sobre mieloma, porque quando eu descobri o mieloma, eu descobri como. Era a quinta dengue, na verdade não era dengue. Várias vezes eu ia para o hospital com dengue. E quando foi na última dengue, uma amiga da minha filha, que é médica, falou: amiga, vai atrás, porque isso não é dengue, não pode ser dengue. E aí foi onde o médico viu que a ferritina estava bem alterada e pediu os exames e que deu mieloma múltiplo. Voltando agora, Então foi até meio sem querer e tinha uma confusão de diagnóstico. foi uma Dengue, porque também dá muita dor, febre, muito mal-estar, e era o mieloma já ativo, né? E eu trabalhava com buffet na época. Então eu pensava assim, Uhum. gente, será que outras pessoas que mexem, que trabalham com buffet, têm tanta dor assim? Eu sentia muita dor nos ossos da canela, mas muita dor. Eu chegava das festas, eu punha gelo, eu punha água quente. Eu pensava que era isso, uma fraqueza muito, 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 muito. Então ficou persistindo nesse. Porque assim, a dengue foi final de março, foi diagnosticado com a dengue. Mas até maio estava muito cansada, um cansaço assim de eu não conseguia levantar o edredom para fazer, para arrumar a cama. Então era muito forte. Então confunde muito, né? Anemia, tudo do Covid não, do mieloma, ele confunde com outras doenças. E aí, Uhum. voltando, eu comecei a fazer o tratamento de novo, novamente, né? Fazendo a quimioterapia. Não tinha posição, eu não conseguia ficar, o osso da sacral, porque com a doença teve uma lesão no osso da sacral, atividade da doença, e mais Do mieloma. do mieloma, que Mieloma. fez uma lesão no osso. Mas aí juntou com a lesão da sacral, que é a ferida por pressão, né? Uhum. Que eu não podia mexer, como eu fiquei deitada 32 dias sem poder mexer, sem poder virar, então formou uma ferida muito grande, que inclusive dava para ver até o osso da sacral. Foi uma ferida bem grande, e eu tinha que lidar com aquilo, a quimioterapia ressecava, eu sofria, não conseguia ir ao banheiro, não aguentava sentar. Foi assim, um momento muito difícil para mim, para minha família. Eu fiquei acamada, né? E eles cuidando das duas coisas, a fraqueza da quimioterapia, a fraqueza do Covid ainda, porque persistiu ainda Sim. no meu organismo. Foi muito difícil. Ô, Giane, aí depois do Covid, tudo isso que você passou, que você foi falando, eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, são quase 500 pessoas, tenho certeza que muita gente se arrepiou. Eu mesmo que já ouvi, eu fiquei emotiva de novo, porque o que você passou realmente foi muito, muito forte, muito sério. Eu sei que está cheio de paciente aqui, cada um com uma história mais de superação que a outra.
É impressionante, é muita gente. Inclusive agora mesmo aqui, né, a Lucimara estava falando que ela perdeu o marido dela para a Covid no dia 2/4/2021 e ela foi diagnosticada com o mieloma em março de 2023. Então, quer dizer, 2 anos depois, a vida dela já virou de ponta cabeça. Imagina quantas pessoas passaram por isso naquele momento e quantas pessoas que descobriram, né, o mieloma e tiveram que ser internado para uma cirurgia na coluna, uma cirurgia óssea, e tudo muito rápido, né, como o próprio Joelísio contou, né, na outra live. Quem estiver assistindo pelo canal do YouTube pode pegar o último vídeo, a última live que foi há 7 dias atrás. Ele contou toda a história dele. Essa live também vai ficar gravada aqui para atingir o máximo de pessoas possíveis. Eu até fiz hoje alguns comentários com algumas pessoas mais próximas a mim, alguns pacientes. Eu falei, olha, vale a pena você ouvir a história da Jeane, porque por mais que eu, Marli, qualquer outra pessoa tenha passado todas as dificuldades do mieloma, a Jeane passou muita coisa, e não foi só por ela. Ela teve uma situação também bem delicada, eu deixei para ela falar depois. Então eu vou pedir, Gê, para você contar o que aconteceu na tua família 6 anos antes do seu diagnóstico, e depois você vai voltar como que você tratou, né, de 20 para 21, o que aconteceu, e como que foi também. Não, aí a gente entra em 2023. Tá? Para a gente chegar até Tá. hoje, 2024. Então, conta pra gente qual foi a história de vida que você teve dentro da tua própria família com mieloma. A gente, quando, 2016, em junho também, junho, pouco antes, a minha irmã mais velha foi diagnosticada com mieloma múltiplo. E aí, inclusive, ela foi fazer o tratamento em Jaú, na época ainda não tinha aqui em São José do Rio Preto, e ela foi porque era referência, né, lá, e eu fui a escolhida, entre os filhos, a outra irmã, eu fui a escolhida de acompanhá-la. Então, assim, eu acompanhei todo o processo dela. Nós fomos antes para as consultas, depois as medicações, aí a internação, a medula dela foi pegar no 16º dia, então nós já estávamos internadas há 4 dias, né, porque ela foi fazer a quimioterapia mais forte, e eu fiquei com ela esse tempo todo, sofri tudo aquilo que sofre quem passa pelo transplante, quem já passou, que está aí, sabe o que é, né? O que eu estou falando, todas as dores, todo o mal que ela sentiu, tudo que ela sentiu, eu vivi na pele. Eu sofri com aquilo, porque só o fato de estar lá, né? Eu tinha deixado a minha família, estava lá, isolada com ela, sofrendo por ela, porque me fazia sofrer, vê-la sofrer. E ela fez o transplante, ela ficou bem, e depois ficou. Continuo, Marli? Continuo até o final sobre ela? Sim, Tá. então, ela fez o transplante de medula óssea Isso. e o tratamento que ela fez, você acompanhou tudo você, olha que coisa. Gente, para pensar. Imagina você ter uma pessoa dentro da tua família com uma doença como essa e algum tempo depois, né, você também tê-la. Mas existe uma linha do tempo aí que a Jane vai falar. Eu tenho certeza, Jane, que tem muita gente sendo tocada agora, porque sendo paciente de mieloma múltiplo não é fácil, mas ser o cuidador, a família, o acompanhante desse paciente também não é fácil, e para toda a família também não. Ai, Jane, conta pra gente como é que foi. Bom, eu vou contar isso, depois a gente volta para o tempo aqui. Sim. Então, na verdade, eu vou acelerar o tempo. Ficou bem, estava tudo ótimo, viveu muitíssimo bem. Em 2020, ela cuidou de mim, me ajudou a cuidar enquanto eu estava acamada. E quando foi 2021, dezembro de 2021, o mieloma voltou. De quem? Da minha irmã. Dela, né? O Sim. mieloma voltou em 2021. E aí ela
ela fez o. Não sabia. Na verdade, ela estava bem. Não, ela acompanhava, estava tudo bem. Mas quando voltou, voltou assim, né, um pouco bem mais forte do que o normal. E ela procurou realmente o médico, mas só que ela tinha acabado de tomar a vacina do Covid, a quarta dose. Disseram que poderia ser o sintoma da vacina, ou Guillain-Barré. Então ficou com isso. E ela não foi tratada de imediato. E aí ela foi internada em dezembro de 2021. E quando foi janeiro de 2022, dia 5 de janeiro de 2022, lá na internação, ela teve intercorrências, ela fez a quimioterapia forte e ela estava frágil, né? Acho que pegou uma infecção de intestino, alguma coisa assim. E dia 5 nós recebemos a notícia mais difícil, né, pra gente. Não posso ficar falando que eu vou chorar, mas Não, ela, você. que ela faleceu. Toma uma aguinha. Ela Toma faleceu. uma aguinha. Eu também vou tomar uma aguinha aqui. Quem estiver assistindo a live também, tome uma água. Enfim, ela faleceu. E, Uhum. e aí, Quantos anos ela tinha? 54. Tá. E você já estava com mieloma, você cuidou dela, ela meio que te acompanhou também. Infelizmente veio pegar, né, uma infecção por conta, talvez, do Sim, timing, que não foi sim, corrido, sim. Ela tratado por conta de algum efeito colateral ou alguma outra coisa é, e acabou pegando essa infecção, né, no hospital. É sim, porque também como tinha tido a recidiva em 2021, em dezembro, né, ela estava fraquinha também, não é verdade? é, é. E você me fala como é que você acabou lidando com isso? Como é que foi para você? Na verdade, a minha força só mesmo de Deus, né? Sim, Mas eu consegui ainda ajudar, fortalecer minha mãe, minha outra irmã. Ainda consegui ficar forte com tudo isso. Lógico que vem os conflitos, né? Às vezes você fala, poxa, ela foi, eu tô aqui, mas assim, muitas coisas que passam pela cabeça da gente. Eu não sei falar para você hoje, eu só sei que essa força que eu tenho não é minha, só minha, né? Eu sei que sim, é um Deus maior, como a médica disse lá em 2020, né, que realmente eu era um milagre. 2% de pessoas que teve a comorbidade que eu tive com o Covid sobrevive e sobrevive sem sequela, sem diálise. Pela medicina eu teria que fazer diálise, entendeu? E eu não tenho, sim, os rins estão ótimos. Bom, sim. nós vivemos muito. Pode perguntar, melhor. Tá, aí você optou em não fazer o transplante de medula óssea. Na verdade, assim, eu não. Depois, acho que pelo sofrimento dela, de vê-la sofrer, eu estava insegura de fazer. Porque, assim, eu ia viver. Para quem nunca fez, ok, vai de boa, né? Mas, assim, eu fazer o transplante, o que foi sofrido para ela, para mim, isso marcou demais. Eu estava em dúvida. A minha filha falou, mãe, tem que fazer, né? E era para ter feito em março de 2021. Só que o que aconteceu? Faltou, o meu Fasano faltou mundialmente, né, o remédio do transplante. E acabou que depois as pessoas que estavam mais prioridades foram ficando na frente, mas eu já tinha uma decisão de não fazer, eu tinha optado por não fazer. Eu não queria fazer, entendeu? Eu não me sentia segura para fazer, eu não me sentia confortável para fazer. Aí ela faleceu e eu acabei ainda tendo certeza de que eu não queria fazer, né? Embora foi muito bom, ela ficou bem, né? Talvez se tivesse, não é talvez, né? Então, a gente não pode mudar os planos de Deus, né? Era esse plano para ela. Mas aí eu voltei, vamos voltar agora 2021, né? Que eu falei da minha irmã, agora eu vou voltar, que eu fiz a última quimioterapia em 2021 e segui, né? é, Trabalhando normal, tendo uma vida. Trabalhando, que eu falo, com voluntariado, gente. Eu trabalho muito, 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 mas com voluntariado. Eu segui fazendo as minhas coisas normalmente, firme. E aí
continuei fazendo acompanhamento, não parei nem um pouquinho, não paro, não consigo parar, fazendo as festinhas de família que eu amo fazer, que eu amo cozinhar, as coisas da igreja, meu trabalho na igreja, que é principal, eu tenho uma prioridade de cuidar, de fazer o trabalho lá. Eu continuei fazendo normal, e assim, e cuidando da minha vida, do meu emocional, do jeito que eu posso, com o amor da minha família, com o cuidado deles. Tem dia que às vezes bate mesmo aquela fragilidade de falar o que que aconteceu, mas aí eu olho para cima, eu olho para o alto, eu sei que tem um Deus que me guarda, que Ele não dorme, que Ele está cuidando de mim. E eu me cuido também, eu tomo vitaminas, porque assim, nós como pacientes do mieloma múltiplo, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não repor essas vitaminas, cuidar, porque isso tem tudo a ver. Por eu estar tão bem assim. Agora vamos lá. É tanta informação, eu quero voltar na minha irmã um pouquinho. Marli, a minha irmã, ela tinha uma coisa que ela sempre falava. Quando ela descobriu o mieloma, eu não sei, um médico perguntou se tinha tido algum contato com veneno, algum médico perguntou, algum agrotóxico. E ela teimou isso, ela colocou isso na cabeça que foi por conta de um agrotóxico que nós usamos sem querer, né? A minha mãe, ela recebeu uma garrafinha de alumínio bonitinha, uma jarrinha, coisa mais linda, muito bem cuidada, muito bem lavada, ela ganhou de presente, mas era vindo de agrotóxico. Só que, assim, não tínhamos uma noção disso, muito menos ela, e muito menos pessoas, várias pessoas que devem ter feito uso dessa garrafinha. E minha irmã falava sempre que, irmã, eu tenho certeza que tem a ver com esse agrotóxico. Então, assim, aí a gente para e pensa, né? Até que ponto é ou não é, nós não sabemos de nada. Por que que eu tive, por que que ela teve? Inclusive, a minha outra irmã faz exame, todo ano ela faz exame, ela acompanha, fazendo o eletroforese. Gente, só um minutinho, por favor. Mas ela usou a garrafa para guardar água na geladeira, é isso? Isso, isso. Isso, A minha mãe, nossa, gente. eles fervia essa garrafa, cuidou, mas usava para pôr água na geladeira, porque era bonita, realmente chamava atenção. E ela ganhou, né, e usava isso. Então, ou seja, no alumínio, no agrotóxico, né, de lavoura de soja ainda, que era pior. Uhum. E aí ela faleceu falando isso, sobre isso, que ela achava que poderia, Sim, né, não sim. sabemos, né, não tem nada que E comprove. você falou, toda a tua família faz o exame de eletroforese de proteína para poder acompanhar e não pegar ninguém de surpresa, porque como teve até uma paciente aqui, acho que foi a Lu, se eu não me engano, ela falou, Lucimara, se eu não me engano, ela falou que o pai dela faleceu com mieloma múltiplo e ela também, depois de alguns anos, foi diagnosticada, como a Valéria, que teve casos de tias em estados diferentes, tias que ela nem via, algumas pessoas da família, primo, tio, uma coisa assim, que também tiveram mieloma múltiplo há muito tempo atrás, que na época ela não se propõe em querer saber que tipo de câncer que a família tinha, morreu de câncer, mas qual câncer, né? Aliás, eu tenho certeza, como a gente estava conversando, a gente fala com alguns médicos, né, e eles falam que não existe uma comprovação de genética, mas existe o estilo de vida. Então, se for parar para pensar, olha o que você está comentando, não significa que seja isso, mas por que não pesquisar? A observação da ciência, do médico, do paciente, às vezes pode até ajudar a levar em alguma solução, né? Em Sim, alguma prevenção, vamos dizer assim. Jane, sim. me fala agora, vamos entrar em 2023, o que aconteceu com você agora em Não, e 2023? vale ressaltar sobre a minha prima, lembra? Ah, verdade, verdade. Eu Por tenho uma favor. prima, né, que é prima do meu pai, prima de segundo grau, que também tem o mieloma múltiplo. Inclusive, quando ela ficou muito ruim, a minha irmã cuidou dela. Mas, então, a gente está tudo dentro do mesmo contexto, né? Sim, Se for parar e pensar aquilo que nós estávamos falando sobre isso, né? O sim, porquê. Mas vamos sim. lá, vamos em Vamos lá, 2023. vamos em 2023. Bom, gente, assim, às vezes eu me pergunto mesmo também muitas coisas, porque é, os meus dias às vezes não são bons. Eu falo assim, eu tenho dias bons e eu tenho dias não
que não são bons. Eu sinto dores também, como a Marli, como outros pacientes. Na sexta mesmo eu estava com dor na lombar. A gente sente mesmo, mas como que eu lido com isso? A Marli ainda perguntou. Eu lido com isso como? Vivendo um dia de cada vez e fazendo esse dia de cada vez ficar melhor, mesmo sabendo de tudo isso. Eu vim acompanhando de 4 em 4 meses, eu fazia o acompanhamento com a hemato. Quando foi março, eu fiz março de 2023, estava ok, estava tudo muito bom, não tinha nada. E aí o retorno foi em agosto, aí eu fiz, e aí a médica disse assim, olha, a doença acordou. E também foi um choque, porque na verdade você não espera que vai acordar, você não acredita que vai acordar. Foi um momento difícil para mim, para minha filha, para minha família, para o meu esposo, para os meus dois filhos, né? Os outros filhos, para minha família toda. Só que naquele momento eu disse para a doutora, eu disse, doutora, é só um exame. Porque assim, na verdade, o exame estava dizendo que a doença tinha voltado, porém, os outros marcadores estavam bons. Cálcio, né, a creatinina, a hemoglobulina, estava tudo muito bem. Aí ela falou, olha, dona Giane, vamos acompanhar e vamos, o mês que vem, agora a gente vai acompanhar no mês agora, né? Nós vamos acompanhar uma vez por mês. Mês que vem a gente já vai ver isso aí. Aí ela pediu exames específicos, bem mais, e aí, quando fez os exames, também não tinha. Estava tudo muito bom, a imunofixação, tinha outros exames que ela pediu, os outros que dava para ver mais a fundo, estava tudo muito bom. Ela falou, olha, a gente nem considera que a doença tenha voltado. Por quê? Porque uma pessoa que a doença voltou, né, já estava 28, depois estava 33, não não ter nada, então a gente nem considera que voltou. Vamos continuar acompanhando. Pedi um PET, eu fiz um PET, eu até achei PET que eu... scan, né? PET scan. PET scan. Aí eu fiz o PET e aí não tinha nada também, estava tudo ok. A única coisa que mostrou foi essa lesão que hoje na sacral, que foi a atividade da doença no início, mas não mostrou nada. E aí eu fiz esse PET, depois segui acompanhando, né? Todo mês. O último que eu fiz foi agora, em janeiro, também aumentou, ela falou, não há necessidade de tratamento, porque nós consideramos que a doença nem voltou, porque eu estou muito bem, mas muito bem. A minha hemoglobulina estava 15,5, só para você ver. E todos os outros exames estavam bons. Aí já estava 67, quer dizer, de 28 Explica para o paciente novo, Gê, dá licença um minutinho, explica o que estava 67, o que significa essa medida? O pico monoclonal. Pico. Uhum. Né? Isso. Não estou te ouvindo, Marli. Não? Agora você me ouve? Agora sim. Ah, tá. Obrigada pela resposta. Porque tem muito paciente novo que acabou de chegar, cuidadores, familiares, que às vezes você fala números, a gente até sabe que a gente olha nosso exame, a gente pega o exame, né? Já vai correndo lá, né? No pico monoclonal, né? Na hora. A gente vê como que tá, ufa, dá aquele alívio. Então é só para explicar, porque às vezes o paciente fica um pouco confuso, né? Ô, Gê, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem mais 15 minutinhos para a gente contar essa sua superação, que agora veio de 2023 para cá. Eu falei para todo mundo que iam se surpreender, que realmente uma mulher extremamente forte, que não precisa ser forte, que também pode ser frágil, uma mulher cheia de fé, mas que também tem o direito de chorar, né, de ficar quietinha em algum momento no seu dia, escolhido por você de ficar quieta. Porque a gente não tem a obrigação de estar sempre bem, todos os dias, estar rindo, feliz e alegre. A gente tem, assim, o que sai de dentro de nós, do coração. Claro que quanto mais positivos a gente puder ser, como a gente teve lá, minha live com o Dr. Rodrigo, foi fantástico, ele dando todas as dicas, né, de quando você aceita a doença. Eu às vezes até, vou falar uma coisa que algumas pessoas podem até me condenar.
eu faço a doença meio que minha amiguinha. Vamos embora, vamos lá que eu vou cuidar de você. Vem comigo. Vamos no ortopedista, vamos no hematologista, vamos no dermatologista, vamos cá, vamos. Por quê? Porque a gente precisa, né, não ignorar. E fazer, sim, todo o acompanhamento. Você fazia a cada 4 meses. Eu colho sangue a cada 45 dias. Então, quando até os exames ficarem prontos, fecha quase 60 para as minhas consultas. Então, a cada 45 exames, a cada 60 dias a consulta. A cada 6 meses eu faço a eletroforese 24 horas também da urina, né? Do tempo lá que é necessário. E por quê? Porque é aquilo lá que você viu. De repente, ela apareceu um pontinho ali para você. Não significa que você esteja com ele em atividade, mas é um alerta para acompanhar, né? E aí, de lá para cá, desde quando você teve o diagnóstico não, né? Esse alerta do exame, ó, vamos prestar atenção aqui. É só uma luzinha amarela, mas vamos prestar atenção. De lá para cá, conta um pouco pra gente, as pessoas precisam saber o que você faz, mesmo você tendo tido o mieloma múltiplo dentro da tua família, muito próximo de você, tua irmã, você tendo o mieloma, tudo que você passou, agora esse ponto de alerta, como que é a tua vida no dia a dia hoje, o que você faz? Eu sei que você teve uma semana intensa, que eu te sigo no Instagram, eu vi lá, você faz um trabalho lindo. Aliás, falando em trabalho lindo, tá aqui a Márcia Lima, que é assim uma pessoa, puxa, eu acho que a gente só se conhece também por conta da Márcia, porque é aquilo, né? Um conhece o outro, conhece o outro, conhece o outro, que junta todo mundo e só pode dar bom, né? Oh. E se não fosse a Márcia, talvez, junto com o Joelísio, e ele enxergar a associação lá em Lins, e eles articularem estudo, e ela juntar tantas pessoas no relacionamento dela para isso tudo acontecer, enfim. Então, assim, são duas mulheres que eu admiro demais. Ela também tem a superação dela com os probleminhas de saúde que ela já teve um histórico na família. E falar de mulheres como vocês, para mim, eu tenho que fazer sabe, tenho que agradecer muito, muito mesmo, porque por aí que eu vejo. Teórica, eu falo assim, nossa, eu não tenho nada. Quando eu vejo alguns pacientes, até dentro do grupo, alguns pacientes que chegam até nós, eu falo, eu não tenho nada. Porque quando a gente tira o olhar da gente e põe o olhar no outro, é impressionante como o teu some, né? O teu problema passa a ser pequeno. Quanto para nós, tudo que você vem fazendo, mesmo que você já fazia muitos anos atrás, e que você poderia talvez falar agora, não, vou parar tudo, eu quero saber de mim, eu vou cuidar de mim, acabou, não quero saber de mais nada de ninguém, vou focar em mim. Você continuou fazendo o quê? Me fala. Então, na verdade, eu trabalho, sou voluntária, né? Eu sou presidente, hoje estou como presidente da Associação de Voluntários do Hospital de Base aqui de São José do Rio Preto. Somos em 100, antes da pandemia era 180, hoje nós somos em 100, 110 voluntários. E eu cuido, eu coordeno essa associação, né? Com muito trabalho. O que nós fazemos? Cuidamos de todo o hospital ali, tanto a maternidade, o hospital de maternidade, como o hospital mesmo, né, de base. Nós atendemos os pacientes vulneráveis que a maioria vem de fora, não tem condição, não tem roupas, não tem nada. E nós vamos lá, damos amparo, carinho, amor, entregamos, damos tudo, roupa, material de higiene, cuidamos dos pacientes. É um trabalho intenso. No Instituto do Câncer, nós continuamos cuidando. Engraçado, Marli, que quando eu estava organizando uma costelada junto com os meus voluntários, uma costelada para agregar fundos, né, para a associação. E era para 400 pessoas. Então, era um trabalho, assim, uma organização muito, muito difícil, que requer muito, né? E aí, foi no dia, na quinta-feira, a costelada ia ser no domingo. Na quinta-feira, nos preparativos, onde eu ia fazer compras, fazer as coisas, foi que eu descobri que a doença tinha acordado. O que eu fiz? Não deixei, como diz, deixei a doença de lado, segui firme com o meu propósito, fiquei na costelada, trabalhei sexta, sábado e domingo lindamente, como se nada tivesse acontecido, sorrindo, não deixei, porque realmente eu não tenho, meu corpo
continua saudável, nisso que eu creio, nisso que eu quero continuar acreditando. E nós trabalhamos muito, eu trabalho muito, eu não paro, viu, gente? Tá achando que é fácil? Eu não trabalho profissionalmente, mas eu trabalho muito. Não, É, vou te corrigir. Você não está no mercado de trabalho lá executando alguma ação profissional, mas o que você faz dá tanto trabalho ou mais como voluntária, porque você deve ter pego toda essa tua experiência como empresária, empreendedora e colocado lá na sua presidência. E você está num lugar escolhido a dedo para você, Jane. Parabéns. eu creio nisso, é o meu propósito, é cuidar daquilo, e eu trabalho muito, viu, gente? Muito, assim, eu não paro. Fisicamente, eu quero deixar para vocês, pacientes de mieloma múltiplo, que o mieloma não tem. Ele pode ter vocês, mas vocês não têm, sabe? Não crê nisso. Deixa, cuide-se, lute, faça todos os acompanhamentos, tome todas as medicações que forem, é, né, que o médico te pedir, faça tudo o que tem que ser feito pela medicina. Mas viva bem, não deixa isso, porque às vezes a pessoa, ela sente, a minha irmã mesmo, ela ficou mais desanimada, entendeu? Então não desanime, não desanime, não tenha, busque forças em Deus em primeiro lugar e vai, segue com seu tratamento assim, feliz. Eu cuido dos meus netos, né? Sempre cuidei, cuido muito deles, amo estar com eles. Então, assim, eu não eu fico o dia todo, vou para o hospital, trabalho, ando para lá e para cá. Nossa, nem parece que eu tenho nada, nem parece que eu tenho nada. Olha isso, gente, é demais, né? É, tem gente que nem tem nada, mas tem tudo, né? Tem todas as dores. E quem tem, faz esse trabalho. Eu sou sua fã. Ah, eu tô rindo aqui, gente, porque vocês estão escrevendo, e aí tem coisa que eu leio. Olha só, a Márcia. Vamos fazer uma costelada aqui. Ó, uma Vamos lá. costelada em linha. Claro, Vanessa, vamos fazer uma costelada aí para a associação, nós já tínhamos combinado. Ó, meus Os netinhos estão netinhos estão. Você viu teus netinhos? Família Prado está em peso aqui, né? Filhos, todo mundo, os pacientes, gente, que coisa linda, Maria, todos, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Voluntários, estou E assistindo. seus voluntários, que bom, que bom. Tá vendo? A gente não faz nada sozinho, a gente não é ninguém sozinho, não adianta falar, eu não sou nada, se tirar todo mundo da minha vida, eu não sou ninguém, você também, todos nós, né? A gente precisa de gente, gente precisa de gente para a gente poder dar certo na vida. Jane, são 20 horas e 49 desse domingo do dia 10 de março, que a gente está aqui nessa live em homenagem à Semana do Dia Internacional da Mulher. Eu acho que tem todas as mulheres que estão aqui, são mulheres fantásticas, cada uma com uma história mais inspiradora que a outra. Nossa, se pudesse fazer live todo dia, cada dia com uma, era muita história para a gente se inspirar, mas você veio aqui hoje, né? Porque tinha que ser você e eu quero que você agora, nesses seus 5 minutinhos, que você passa assim, você já passou suas mensagenzinhas, seus recadinhos, mas agora vai com tudo e fala mesmo o que você quer falar, esse resumo de toda a história da tua irmã, da tua prima, do Covid, a tua família, o apoio, o grupo de oração, foi tanta coisa que aconteceu com você, você tinha que estar de pé aqui mesmo para você testemunhar, para você falar isso para todos nós. E dá aí o teu recadinho para a gente encerrar agora, Jeane, por favor. Eu tô com dor no coração, sabe? Não queria encerrar, queria ficar aqui, ó, contando muita coisa, de paciente para paciente e da mulher para mulher, né? Nossa, tinha muita coisa para conversar, mas são seus 5 minutinhos agora, minha querida. Que eu quero dizer para vocês, para todos, e Marli, antes de dizer, eu quero falar para você o seguinte, que a recíproca é verdadeira, porque eu também, quando eu te via, linda, maravilhosa, eu falava, poxa, olha que bom, Obrigada. eu vou continuar bem. Então, um inspira a outra, né? E eu quero dizer, e para todos que estão aqui, para todos os pacientes, não pacientes, eu quero alertar vocês que fiquem atentos com relação à saúde, sabe? Façam esse exame, procuram esse exame eletroforese, cuide de vocês. Mas, assim, quero dizer que tudo isso foi muito importante ter acontecido. Eu vivi experiência sobrenatural enquanto eu estava naquela UTI. Eu tive muitas coisas que não se explica.
só Deus mesmo. Mas foi uma maneira de ressignificar minha vida, de entender o meu propósito. Então, para tudo, Deus tem um propósito. Ele não te deu, não permitiu que você tivesse essa doença à toa. Ele tem um propósito para isso. Então, pegue o seu propósito, sabe? Pegue ele. E vê o que é que Deus quer com você. E vai no seu propósito, sabe? Lute, faça alguma coisa. Não deixe essa doença não servir para nada. Ela tem que servir para alguma coisa. Como eu fiz. Eu ressignifiquei a minha vida. Eu faço mais do que eu fazia. Eu quero que você sinta-se abraçada, sinta-se amada por Deus e por mim. O que precisar, estou aqui para cuidar, para falar, para aconselhar, porque eu sei que nós não somos nada sem uns, né? Uns pelos outros, eu falo. E eu agradeço também toda a minha família, que sempre me encheu de amor. Joelísio também, que é um amor, né? Que eu amo, que é uma inspiração para mim, que é um paciente, né? Que é dono de tudo isso, né? E proporcionou tudo isso. E é isso. Que eu amo todo mundo, eu amo vocês, eu estou com vocês. Sigam firme, gente. Sigam firme, não deixa se abater por nada. É isso. Isso mesmo. E divulguem essa live para os pacientes, quando de repente vocês mesmos, às vezes conversando com alguém que descobre que tem mieloma múltiplo, vai lá no canal do YouTube do Joelis Fraga ou aqui no Instagram, divulguem, dupliquem, porque cada vez mais o diagnóstico de mieloma múltiplo está crescendo, graças à divulgação, as pessoas estão tendo mais conscientização e a gente está aqui para isso. É por isso que a internet nos dá voz hoje, voz de poder falar, de explicar, de documentar muita coisa. Nós vamos sempre estar aqui disposto a ajudar a todos através das lives, porque é uma maneira de a gente colocar a ciência, a medicina e paciente falando sobre o mieloma, e nós não vamos parar. Eu agradeço a todos vocês por estarem presentes aqui, e todos que ainda vão assistir essa live. Agradeço demais você, Jane, muito obrigada. A toda a tua família também, ao Vanderlei, que é um super parceiro teu, né? Mande um abraço meu e do Luíde para ele. Diolise, obrigada por nos proporcionar isso. Márcia, obrigada por a gente poder ter chegado, né, nesse ponto de parar em Lins com essa associação. Obrigada a todos vocês, viu? E sem ser essa semana que vem, nós não vamos ter live na próxima semana. A nossa próxima live vai ser com o Dr. João Ari e o Dr. Leonardo, dois profissionais da área odontológica, sendo que um deles é um paciente de mieloma múltiplo, que vai ser no último domingo de março. Então, gente, muito obrigada e um grande abraço para todos. Jane. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada.